Graça e paz, amados. Bom estarmos aqui em mais uma mensagem da série Milagres. E o texto bíblico é 1 Coríntios capítulo 12. Paulo, falando à igreja de Coríntios, ele diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Versículo 4 também diz, Paulo continua discorrendo o assunto. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há adversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Olha o que Paulo está falando. Versículo 9, continuamos a leitura que diz: há outro no mesmo espírito de fé, e há outro mesmos dons de curar. Os mesmos dons de curar. Esta mensagem de hoje, que estamos na série Milagres, eu quero falar sobre algumas questões bíblicas sobre a manifestação da cura. Primeiro, Paulo começa analisando conosco e ele começa a falar à igreja que ela não pode ser ignorante. É importante a igreja ter cautela, atenção ao assunto e, da mesma forma, não desprezar, valorizar o assunto, porém com sabedoria. Paulo fala que o Espírito que opera por meio dos dons é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo. E também os dons, ele diz que são diversos. Diversos são os dons. E Paulo continua falando que há diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo. O Espírito Santo é quem age. O Senhor, dono dos dons, é Cristo. O Espírito também é o portador dos dons. É Ele quem age. E Ele quem opera. Precisamos estar atentos. Paulo, ele chama-nos a atenção sobre ser ignorante. Ignorância é uma das armas que o inimigo se usa para querer atrapalhar os propósitos, o plano que Deus tem e também agir por meio dos dons. Então a ignorância tem levado muitos a tropeçar, a julgar, a falar errado acerca dos dons. Então por isso exige a cautela, a sabedoria. A sabedoria de Deus é a luz que ilumina em meio às trevas. Então quando vamos galgando o conhecimento de Deus, a ignorância vai ficando para trás. O profeta Oséias bem disse que meu povo erra por falta de conhecimento. Então é importante conhecer as questões que envolvem as ações do Espírito de Deus. Aqui há uma palavra chamada pneumatikon no grego. Pneumatikon significa coisas espirituais, ou poderes, ou manifestações. Paulo está chamando a atenção para esses poderes, para essas manifestações. Então, precisamos estar atento que quem é o Senhor da cura é Cristo. É Cristo quem opera, é Cristo quem cura, é Cristo quem remove as enfermidades, remove as doenças, e faz saltar o câncer, desaparecer os caroços. É Jesus quem cura as enfermidades, seja no corpo, seja nos membros do corpo, seja nos olhos, na pupila, na membrana, seja na audição, aonde for a doença, aonde ela estiver, Cristo tem poder para eliminá-la. Mas estejamos atentos que a Bíblia fala que Ele é o autor da cura. Bem claro diz, eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que te cura. As enfermidades vêm por muitos motivos. As enfermidades vêm porque a nossa natureza
ela lá no Éden com Adão foi caída, e isso prejudicou toda a humanidade. Então as doenças surgiram, as doenças estão aí, as enfermidades vêm, se manifestam, doenças psicossomáticas, doenças da alma. Outras enfermidades também se manifestam, que são doenças demoníacas. Por muitas vezes orei pessoas que estavam enfermas, e quando repreendi as ações da enfermidade, os demônios se manifestaram. Os espíritos indo embora, as pessoas ficaram saradas, ficaram curadas. Existem questões de doenças espirituais, mas existem também questões de doenças naturais, que vêm por questões familiares, é a genética, que vem por muitos problemas da vida, acidentes, questões do dia a dia, movimentos repetitivos, pode trazer uma enfermidade aos tendões, aos nervos, pode trazer uma enfermidade aos ossos. Então, enfermidades também são cursos da natureza, coisas que acontecem. Mas precisamos estar atentos, que algumas pessoas têm falado por falta de conhecimento. Por exemplo, eu ouvi algumas pessoas falando: por que os pregadores de cura não curam todo mundo? E em dias de pandemia, por que a doença está aí e os pregadores não curam as pessoas? Primeiro, Paulo está falando que são manifestações, que são poderes. Então, esses poderes se manifestam através do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos diz bem claro que Deus, ele age por meio do teu Espírito para curar. Jesus também agiu curando. Leia evangelhos e você vai ver Jesus curando muita gente. Agora, Marcos 2,17 diz: e os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ou seja, os hospitais, a medicina, também é um meio pela qual Deus cura. Deus cura por meio dos hospitais. Deus cura por meio da medicina. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus nunca falou que alguém estaria proibido de ir ao médico, de ir aos hospitais. Não, ele mostrou que a medicina também é dele. A medicina está na mão de Deus. Não só a cura divina, mas um meio pela qual o Senhor cura as pessoas por meio da medicina. Agora vejamos, o dom de curar, ele é manifesto através da fé. Porém, não é um poder que atua a todo momento 24 horas. Não, porque se fosse assim, os pregadores de cura divina a qual Deus tem usado, que são poucos e raros, eles entrariam em tudo quanto é hospital e orariam às pessoas, e elas seriam curadas. Não é assim. São poderes, são manifestações do Espírito. O Espírito precisa estar agindo, precisa estar direcionando para que o milagre aconteça. Agora eu me lembro de Alexander Doyen, um pregador britânico que passou anos da sua vida na Austrália. Em 1847 que ele nasceu, e ele era do Reino Unido. Alexander Doyen, em época de peste, de muitas pessoas irem a óbito, Deus deu o dom de cura a Alexander Doyen. E Alexander Doyen, usado pelo Espírito de Deus, ia na casa das pessoas. E as pessoas que ele orava eram curados. Isso é maravilhoso e extraordinário. Deus, ele faz dessa forma. Deus levantou muitos homens no curso da história, a qual foram usados nos dons de curar, como Oral Roberts, Charles Nielsen, grande pregador africano, como outros pregadores que eu poderia citar o nome de tantos deles aqui, mas quero te chamar a atenção que Jesus também deu autoridade e o dom de cura aos seus discípulos, autoridade sobre enfermidade. Marcos 16, 18, a Bíblia fala: e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Uma das formas de os enfermos serem curados é a imposição de mão por meio da oração. Mas
Precisa estar sobre a ação do Espírito, sobre a ordenança divina, sobre a ação do dom da fé, dons de curar. Agora me chama a atenção que Charles Niddison, uma certa feita na Mongólia, quando ele estava pregando o evangelho, ele foi a uma cadeia. E ele disse ao principal homem que cuidava daquela cadeia: traga os enfermos, deixe eu orar por eles. Levaram ele na ala dos enfermos. Havia ali dezenas e centenas de homens doentes e à beira da morte. E quando ele começou a orar, os milagres começaram a acontecer e os homens começaram a levantar curados. Isso foi uma ação extraordinária do Espírito. Jesus operou. Atos 10, 38 diz que ele andava fazendo bem, libertando os oprimidos e curando os enfermos, porque Deus era com ele. Então precisamos deixar a ignorância de querer falar. Por que os pregadores não saem curando todo mundo? Quem cura não são os pastores, não são os pregadores. Quem cura é Jesus, por meio do seu Espírito. Mas é certo que é o Espírito do Senhor que dá a virtude, a unção e o dom, a autoridade ao ministro. Isso é interessante. Dons de curar. Insere e chama a minha atenção que ele age para curar da forma dele. Dons de curar. Então, estejamos atentos e deixemos as ignorâncias de lado acerca dos dons e abraçamos por fé os milagres que o Senhor tem para nos dar. E a Bíblia fala que Jesus atraía a multidão a ele e a todos ele curava. Jesus continua curando. Ele pode te curar. Ele pode fazer qualquer milagre que queira. Creia que ele está a tocar em você hoje. Tocar na sua alma, tocar no seu corpo, tocar na sua vida e fazer um milagre. A Bíblia mostra que Jesus não procurava a dor, mas ele procurava a fé. A fé é o caminho pela qual galgamos e alcançamos os milagres. Então que você possa guardar esta palavra no seu coração, sabendo que Deus opera tanto no querer quanto no efetuar. Ele trabalha à sua maneira. Existem os milagres que acontecem rapidamente e os milagres que acontecem vagarosamente. Por quê? Há milagres que vêm para nós a 20 km por hora, mas há milagres que vêm a 120 km por hora. Creia, Deus hoje age velozmente ao seu favor. Tome posse dessa palavra e tome posse do seu milagre no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde e faça a luz dele resplandecer sobre ti.